Com 5 mortes confirmadas, mas podendo chegar até 40, o assassino do Zodíaco, como é conhecido, ainda é um mistério para todos nós. Mas antes de irmos ao caso, eu peço para que você deixe o like agora no início do vídeo para ajudar na entrega do conteúdo. Se inscreva no canal se não for inscrito e ative o sininho de notificação. E se tiver algum caso que você queira ver aqui no canal, deixe nos comentários. Agora vamos ao caso. Se você já costuma a consumir conteúdos de True Crime, provavelmente você já ouviu falar do assassino do Zodíaco. Essa é uma história bizarra que vale a pena relembrar. E se você ainda não conhece, fica nesse vídeo aqui comigo, porque vai ser interessante. Um assassino em série que atuou no norte da Califórnia durante 10 meses, no final da década de 60, se autodenominou em suas cartas como Zodíaco. E desde então, ele ficou conhecido como um assassino do Zodíaco por onde passou. E por incrível que pareça, a sua identidade é desconhecida até os dias de hoje, apesar dos rumores que acompanham essa história. Suas primeiras vítimas foi um jovem casal de Vallejo, na Califórnia, que estava fazendo um passeio noturno no dia 20 de dezembro de 1968, na rodovia Lake Herman, que era uma estrada conhecida por ser um ponto de encontro para casais, por ser um lugar mais afastado e menos movimentado. O rapaz se chamava David Arthur, de 17 anos, e a garota Betty Lou, de 16. Os dois estavam dentro do carro quando um homem desconhecido estacionou o carro atrás deles e foi em direção do casal. David e Betty ficaram assustados e tentaram fugir do veículo, mas o homem foi mais rápido e atirou ali mesmo. David morreu ainda dentro do carro e Betty conseguiu correr, mas ela acabou sendo atingida e caiu e acabou falecendo a poucos metros do veículo. Quase 6 meses depois, no dia 4 de julho de 1969, aconteceu um outro duplo homicídio que deu início à comunicação do Zodíaco com a mídia e a polícia. Os jovens Michael Renault, de 19 anos, e Darlene Elizabeth, de 22, estavam passeando de carro nas estradas de Vallejo em direção ao Parque Blue Rock Springs e foram surpreendidos por um homem que parou atrás do carro deles, se aproximou e disparou várias vezes na direção de ambos. Darlene acabou morrendo no local, mas Michael foi levado ao hospital e sobreviveu. O que ninguém esperava é que o próprio assassino ligaria para a polícia para reportar o crime, mas foi exatamente isso que aconteceu. 00:40, um homem ligou do telefone público para a delegacia de Vallejo e disse que queria informar um duplo assassinato. A telefonista que atendeu a ligação disse que parecia que o homem estava lendo, porque a voz dele estava sem emoção e sem entonação. Ele disse para os policiais andarem 1,5 km ao leste em direção ao parque, que lá eles encontrariam os dois jovens dentro de um carro marrom. A telefonista disse que ela tentou conversar mais com ele para conseguir mais informações, só que o homem não parava de falar, então ele não dava abertura para a mulher fazer perguntas. Ele estava apenas passando informações. No final, ele disse que o casal havia sido morto por uma Luger 9mm e disse também que foi ele que assassinou os jovens do ano passado, que no caso é aquele casal de dezembro. E depois de dar essas informações, ele desligou o telefone. Já na manhã do dia 1º de agosto de 1969, Zodíaco enviou a sua primeira carta para a imprensa. E nela estava escrito: "Caro editor, aqui é o assassino dos dois jovens no último Natal no Lago Herman e da moça no dia 4 de julho, perto do campo de golfe, em Vallejo. Para provar que os matei, eu vou contar alguns fatos que só eu e a polícia conhecemos. Natal, marca da munição Super X, 10 tiros foram disparados. O jovem estava de costas com os pés apontados para o carro. A jovem estava deitada sobre o lado direito, pés voltados para o oeste. 4 de julho, a jovem estava usando calças estampadas. O jovem foi baleado também no joelho e a marca da munição foi Western. Aqui está a parte de um código. As outras duas partes deste código estão sendo enviadas aos editores do Vallejo Times e do SF Examiner. Quero que o senhor publique esse código na primeira página de seu jornal. Nesse código está a minha identidade. Se o senhor não publicar esse código até a tarde de sexta-feira, dia 1º de agosto de 69, vou iniciar uma matança louca sexta-feira à noite.
Vou perambular todo o fim de semana matando pessoas solitárias à noite e continuar matando de novo até que eu tenha uma dúzia de pessoas no fim de semana. E ele também mandou um trecho da carta em código que foi decifrado no dia 4 de agosto por um professor de história. E com esse código ele escreveu: gosto de matar pessoas porque é muito divertido. É mais divertido do que matar animais selvagens na floresta, porque o homem é o animal mais perigoso de todos. Matar alguma coisa me dá a mais emocionante experiência. É melhor até do que fazer sexo com uma garota. A melhor parte disso é que quando eu morrer, renascerei no paraíso e os que eu matei se tornarão meus escravos. Não vou dizer meu nome, senão vocês vão tentar retardar ou parar minha coleção de escravos para depois da morte. Alguns dias depois, no dia 7 de agosto, ele mandou a segunda carta para a polícia. E foi nessa carta que ele se identificou pela primeira vez como Zodíaco. Nessa carta, ele dava mais detalhes sobre os assassinatos e disse que se eles traduzissem, se eles conseguissem decifrar o código da primeira carta, eles descobririam a identidade dele. O que ele não sabia é que eles já tinham traduzido o código da primeira carta, só que ele disse em códigos que não diria a identidade dele. E no dia 27 de setembro daquele mesmo ano, Zodíaco fez mais 2 vítimas. Um casal de estudantes chamado Brian Hartnell e Cecilia Shepard estavam fazendo um piquenique em uma península da margem leste do Lago Berissa. Enquanto apreciavam a paisagem, o jovem casal foi surpreendido por um homem de mais de 1,80 m de altura, usando uma roupa preta com capuz. Na parte da frente de sua roupa, tinha um símbolo do zodíaco desenhado com um alvo, assim como ele fazia nas suas cartas. Dessa vez, ele agiu um pouco diferente. Ele amarrou os jovens e começou a desferir várias facadas neles. Cecília não resistiu aos 24 golpes de faca, mas Brian sobreviveu. Zodíaco deixou escrito no carro de Brian a data dos 2 primeiros assassinatos e daquele que ele tinha acabado de cometer. E eu não sei se vocês repararam, mas é a segunda vez que um homem sobreviveu. Então eu não sei se ele tinha mais raiva das mulheres e acabava sendo mais agressivo com elas, e por isso elas não tinham chance nenhuma de sobreviver, ou foi coincidência. Uma outra coisa que me chamou a atenção foi estar desenhado na roupa dele o símbolo do zodíaco e um alvo, que provavelmente as pessoas já sabiam das cartas, já sabiam qual era o símbolo, e isso provavelmente foi feito para quando a pessoa visse um homem usando uma roupa com esse símbolo, ela já ter a noção de que estava de frente pro assassino do Zodíaco e já saber que ia morrer. Pouco menos de um mês depois, no dia 11 de outubro, ele entrou no táxi de Paul Stine e disparou sua arma contra o crânio dele. Os detetives David Tosh e Bill Armstrong achavam que tinha acontecido um assalto, mas dias depois receberam a carta do Zodíaco com todas as informações do crime e um pedaço da camisa de Paul que ele arrancou no momento do assassinato. No dia 30 de janeiro de 1970, Zodíaco mandou uma carta para o jornal Chronicle, onde ele escreveu que tinha assistido o filme O Exorcista e que aquele tinha sido o melhor filme de comédia que ele já tinha assistido. E disse também que ele tinha matado 37 pessoas e a polícia de São Francisco não tinha conseguido pegá-lo. E por mais que ele tenha escrito na carta que tirou a vida de 37 pessoas, tudo que se tem confirmado até hoje foram 7, sendo 5 homicídios e 2 tentativas de homicídio. Ou seja, ele tirou a vida de 5 pessoas. Pelo menos é o que se tem confirmado, né? Ninguém conseguiu decifrar todos os códigos escritos pelo Zodíaco em suas cartas. Na verdade, ninguém conseguiu chegar até ele, mas 2 homens apareceram como fortes suspeitos. Eram Arthur Leigh Allen e Gary Francis Post. Arthur Allen foi demitido da Marinha da Califórnia em 1958 e foi demitido também 10 anos depois do seu emprego de professor de ensino fundamental após acusações de má conduta sexual com crianças. Ele foi entrevistado pela polícia desde as primeiras investigações sobre o Zodíaco e durante 20 anos ele foi alvo de vários mandados de busca. Uma das cartas enviadas para o departamento de polícia foi datilografada com uma máquina de escrever da fabricante Elite e a mesma marca foi encontrada na casa de Allen em uma das buscas. Ele usava um relógio da marca Zodiac
morava em Valejo e trabalhava perto do local do segundo crime cometido pelo Zodíaco. E todas essas circunstâncias fizeram a polícia desconfiar dele. Mas eles desenvolveram um perfil de DNA com a saliva encontrada nos selos e nos envelopes das cartas e fizeram um teste de DNA com Allen, mas deu negativo. Um policial aposentado que era especialista em caligrafia, Lloyd Cunningham, comparou as letras de Allen com a do Zodíaco e constatou que não eram nem um pouco parecidas. Após 50 anos desses casos, em 2020, um grupo de 40 investigadores aposentados, chamados de Case Breakers, disseram que tinham encontrado o verdadeiro Zodíaco. Eles apontavam para Gary Francis Post, porque eles viram que o perfil dele era igual ao retrato falado que eles tinham do Zodíaco. Gary era militar e morava perto de onde os crimes aconteceram. Ele usava um modelo de botas que era compatível com as mesmas pegadas encontradas nas cenas dos crimes. E algumas testemunhas apareceram e fizeram uma revelação chocante. Eram 3 testemunhas que relataram em um documento oficial que Gary confessou para elas que ele era o assassino do Zodíaco. Os investigadores encontraram uma máquina de selo na casa de Gary e, coincidentemente, os crimes tiveram um fim quando ele se casou. E foram essas circunstâncias que apontaram Gary como um suspeito. Mas ele morreu em 2018, 2 anos antes de ser apontado como suspeito. E isso dificulta ainda mais a confirmação dessa alegação. E mais de 50 anos depois de todos esses acontecimentos, a identidade do assassino do Zodíaco ainda permanece um mistério. Várias pessoas declaram que conheceram pessoalmente o assassino do Zodíaco, mas isso nunca foi confirmado. E uma coisa que eu achei um pouco bizarra é que criaram jogos inspirados nesse caso. E um deles é um jogo investigativo que é baseado nos crimes que acabamos de falar aqui. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Deixa nos comentários se você já conhecia. Eu me despeço por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Tchau!